Bom, pessoal, vamos fazer uma aula aqui que vai ser uma aula bônus, e essa aula ela é muito baseada no feedback e nas coisas que a gente discutiu nas aulas síncronas, né? Principalmente na resolução dos exercícios e as dificuldades que a gente encontrou aí no curso. Eu pretendo com essa aula aqui, né? Vocês vão ver que é uma aula que eu estou fazendo de uma forma completamente diferente, usando uma ferramenta completamente diferente, que é o Autodesk aqui pela primeira vez. Vamos ver se vai dar certo. Provavelmente vai dar alguns errinhos, alguns problemas, mas é bom para a gente testar, né? E nessa aula aí eu pretendo assim, que a gente talvez consiga ter um ponto de vista diferente, né? Uma visada diferente para essas coisas da álgebra linear. Aí, o que são vetores, o que são transformações lineares, determinante, autovalores, autovetores, né? Em termos do que essas coisas talvez possam representar mais próximo da realidade, tá bom? Ou pelo menos tão próximo da realidade que a gente consiga chegar aí. Vamos ver se no final dessa aula a gente consegue ter uma visão mais clara dessas coisas, né? Claro que esse aqui não é uma aula para ser uma aula completamente compreensiva, né, que vai compreender toda a matéria da álgebra linear, mas para tentar responder essas questões e tentar dar aí novas visões para essas coisas, tá bom? Então vamos começar com essa história do que são vetores, né? E eu coloquei aqui 3 visões diferentes para a gente, né? A primeira visão aí, que está o Einstein ali no cantinho, seria a visão da física, ou do estudante de física, né? Onde vetores são aquela história de... desculpa, deixa eu selecionar aqui, desselecionar. Isso, a setinha, né? O vetor é aquela história que tem módulo, direção e sentido, né? E vai usar isso para representar diversas grandezas físicas aí, né? Do ponto de vista de um físico, até que o sistema de coordenadas que esse vetor está inserido não interessa muito não, né? Ele pode estar em vários sistemas diferentes. O importante para ele é aquelas propriedades de adição, subtração, etc. aí dos vetores, né? Agora a gente tem a visão do senhor aí que está apaixonado pelo computador, né? Que é do estudante de computação ou do profissional da área de computação, né? Que ele vai tender a olhar para vetores como se fossem listas de números, né? Vou colocar aqui uns números qualquer, 0,25, 1,5, por exemplo, né? Então, são listas de números. E essas listas podem ser, por exemplo, pares coordenados que te indicam aí preço de casa em determinada região de acordo com o metro quadrado da casa, qualquer coisa assim, né? E aí o cientista de computação vai usar essas coordenadas aí para diversas contas. Mas existe também uma terceira visão, que é da Nazaré Tedesco, que eu pus aqui no meio, que seria da pessoa que está mais voltada para matemática, né? Ela não está tão voltada nem para física, nem para computação, mas para a base disso tudo aí. E aí, qual visão está certa aí, né? Vetores são setas, ou vetores são listas de coordenadas, né? Vamos ver no final que, pela visão do matemático, não é bem essa a questão, né? A questão até de colocar o que são vetores é uma questão um pouco estranha, talvez, se a gente pensar. Mas vamos deixar isso mais para o final da aula, né? E passar para outras coisas que eu tenho para falar para vocês aqui agora. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço para apagar essa história toda aqui. Ainda estou meio apanhando, né? Bom, deixando de lado um pouco assim, o que é realmente vetores, né? Para a gente começar a trabalhar e entender isso, talvez seja melhor a gente começar a pensar nos vetores dentro do sistema de coordenadas. Então, a gente tem aqui o x e o y. Só para a gente não ficar trabalhando com x e y, a gente precisa ter alguma base, né? Eu vou colocar aqui a terminologia que se usa, que é do I circunflexo, J circunflexo, simplesmente para falar que esses são os vetores base, né? São os vetores unitários que estão aí paralelamente a cada um dos eixos do sistema de coordenadas. Vamos trabalhar em 2D por enquanto, que para 3D vai ser só expandir isso, tá bom? E vamos pensar numa transformação qualquer aqui. Botei ali o eixo Y de novo. O que era o vetor unitário I, ele vai ser aumentado 3 vezes. Então, se isso aqui valia 1, né? Agora o I chapeuzinho vai lá para o 3, tá bom? E o que vai acontecer com o J aqui é que ele vai dar uma inclinada em relação ao sistema anterior de coordenadas. Ele vai sair, a terminologia que é utilizada na álgebra linear, vai sair do seu span, né? O span é essa direção aí do vetor que ele ocupava antes, né? E a gente vai pensar nisso, né, nesses pontos aqui, ó, como os pontos fossem os pontos de aterrissagem, né, da cabeça de uma seta ou dos pontos coordenados, né? Quando ocorre uma transformação, né? A gente transformou aqui um sistema do outro. Essa aqui é a transformação, né? Transformou um sistema para o outro. E aí o que estava no vetor J chapeuzinho, ele vai acontecer com ele, que ele vai aterrissar numa coordenada, por exemplo, 1, 2, tá bom? Não está correspondendo direitinho aqui não, mas
posso pôr aqui 1, 2 aqui também, vai ser mais ou menos isso, né? Imagine que eu desenhei errado aqui, mas é 1, 2. E o I, chapeuzinho aqui, é na coordenada 3, 0, tá bom? Isso que vale dizer que essa matriz aqui, né, 3, 0, 1, 2, essa matriz transformação, ela contém as coordenadas, né, de aterrissagem do vetor I e do vetor J depois de uma determinada transformação, tá bom? Então, vamos começar a pensar os vetores como isso aí. Essa matriz aqui, transformação, ela pega os vetores unitários I, chapeuzinho, J, chapeuzinho, e joga eles lá no 3, 0, 1, 2. Seriam os pontos de aterrissagem, né? Mas é interessante a gente pensar, né, além dos vetores unitários, I, J, chapeuzinho, o que essa matriz de transformação faria com um vetor qualquer aqui no meio. Então, deixa eu tentar colocar outra cor aqui no meu lápis, né, e a gente tem um vetor qualquer aqui no meio. O que essa matriz de transformação vai fazer com esse vetor? Se a gente pensar dessa forma, vamos pensar numa grade de coordenadas aqui, mais ou menos infinita, né? Ela vai pegar esse vetor e muito provavelmente o que vai acontecer, né? Essa aqui era a direção do vetor, e ele vai fazer alguma coisa do tipo assim, como fez o J lá, ele vai sair do seu span, né? O que isso quer dizer, né? Ele vai ser chutado fora do seu span, como a maioria dos vetores no espaço vai ser, tá bom? Em uma transformação qualquer. Só existem alguns vetores especiais que continuam na mesma direção, no mesmo span, após uma transformação linear, tá? Deixa eu ver uma outra cor aqui pra gente, um azulzinho aqui. Um desses vetores, por exemplo, aqui é o I chapeuzinho. A gente já viu, ele continua na mesma direção, né? A única coisa que acontece com ele é que ele é multiplicado ou escalado 3 vezes, né? Esse termo escalar, ele é muito importante aí. Escalar quer dizer que, ao contrário de um vetor aí que possui vários termos, né? O escalar é um número que escala o seu vetor. Então, no caso aqui, ele faz o vetor subir 3 vezes, né? Escalar 3 vezes. Quando é um número negativo, vai fazer escalar para baixo, né? Vai fazer ele diminuir. Apesar de que quem escala aí sabe esses termos, né? Escalar e desescalar, né? Bom, esse é um dos vetores, o I, tudo que tiver na direção de I, chapeuzinho, né? Vai ser mantido a mesma direção, só vai aumentar ou diminuir. Mas tem outros vetores aqui nesse sistema que talvez aconteça isso. No caso dessa transformação em específico, né? Tem um vetor escondidinho aqui, bem mais escondido que o I chapeuzinho, que é esse vetor aqui, ó, que a coordenada dele vai ser x no menos 1 e y no 1. Então, esse vetor está por aqui assim, ó. Quando ocorre essa transformação, esse vetor, a única coisa que vai acontecer com ele vai ser isso aqui, ó. Tá? Ele vai aumentar também de tamanho, né? Mas vai continuar nessa mesma direção, tá? E a gente, fazendo as contas aqui, a gente ia descobrir que ele aumenta de tamanho em 2 vezes, tá bom? Né? Aqui o I aumenta, todo mundo está na direção do I, aumentou 3 vezes, todo mundo está na direção desse vetorzinho escondido aqui, safado, vai aumentar 2 vezes, né? Então, o que é isso, né? São fatores de estiramento ou compressão, né? O fator 2 e o fator 3, né? O efeito, então, da matriz transformação, dessa matriz transformação, em qualquer vetor que tivesse na direção menos 1, 1, né? Ou a direção correspondente aqui para baixo, né? Ou nessa direção aqui do eixo x para os dois lados, né? Qualquer vetor que tivesse aqui na matriz original ia continuar nessa mesma direção na matriz final. Ele só ia ser escalado, né? Ele ia subir 3 vezes ou 2 vezes, dependendo de onde ele estava. Bom, nesse momento vocês já devem ter imaginado, né, que esses vetores que continuam na mesma direção durante uma transformação linear qualquer, vamos ver o que é transformação linear também mais para frente, tá? Esses aí são os chamados, né, autovetores, tá bom? Esses são os autovetores, ou Eigenvectors, né, no original lá alemão, tá bom? E esses fatores de escalagem aqui, né, de escalada 3 e 2, são os respectivos autovalores, tá bom? Né? Então, a gente tem um autovetor cuja direção aqui é menos 1, 1, e o autovalor correspondente a ele é 2, tá bom? E o outro vetor aqui, que a direção dele é 1, 0, né, que o autovalor correspondente a ele é 3. 2 autovetores, todos os vetores que tiverem nessas duas direções, né, o que vai acontecer com eles, né, vamos dizer que esse aqui tem uma outra coordenada aqui para cima, ele vai ser também duplicado depois da transformação, mas ele vai continuar na mesma direção. Agora, qualquer um outro vetor, né, voltando aqui, se fosse um outro vermelhinho qualquer aqui, ó, quando ocorresse essa transformação, ele ia ser
chutado para fora do span dele. Então ele não ia preservar, né, a mesma direção. Um outro vetor vermelhinho aqui para cá também ia acontecer a mesma coisa durante a transformação, né? Ele ia acabar sendo chutado para fora, aí, tá bom? Já ficou bem confuso aqui, deixa eu pegar isso e dar uma limpada, tá bom? Então isso aí, né, já deu para pescar aí o que significa autovalores e autovetores, né? São essas direções que continuam, cujos vetores que estiverem paralelos eles vão continuar na mesma direção depois de uma transformação qualquer, né? Eles podem ser negativos? Claro que podem ser negativos, né? Nesse caso, o que vai acontecer, eu vou botar aqui meu caneta pretinha de novo aqui, né? É que após a transformação, o que vai acontecer é que, o vetorzinho aqui, é que além dele diminuir, o que vai acontecer é que ele vai sofrer um flip, né? Ele vai sofrer uma virada e vai cair para o outro lado do sistema de coordenadas. Deixa eu desenhar o sistema inteiro aqui, para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, além de comprimir ou estirar, ele vai virar para o outro lado se a gente tiver um alto valor negativo, tá bom? Então, sem problema nenhum aí, né? Bom, passando para frente aqui, como que a gente encontra os autovalores e os autovetores de cada transformação, né? Já viu que o autovetor é uma direção onde a matriz simplesmente escala o que tiver naquela direção, né? De acordo com o fator aí de stretch ou de compressão dado pelo autovalor correspondente, né? Então basta a gente achar um escalar, um número que faça com o vetor o mesmo que a matriz faz naquela direção. Escrevendo isso matematicamente, né? Aqui a matriz transformação, aqui um vetor qualquer, basta a gente achar, né, um escalar, um número, né? Esse aqui, o lambda, essa letra grega significa um número qualquer, né, que faça com aquele vetor a mesma coisa que a matriz transformação faz. Ela simplesmente escala naquela direção, né? Então, se achar autovalores e autovetores de uma matriz transformação qualquer, é simplesmente achar os valores de velinha e de lambda que correspondem a essa igualdade, né? Que correspondem, fazem essa expressão se tornar correta, né? Só que tem alguns problemas aqui, né? O primeiro problema é que a gente está comparando uma operação, né, uma multiplicação matriz por vetor, por uma multiplicação escalar por vetor, né? E isso é um pouco complicado. Então a gente precisa reescrever isso aí, né? E como que a gente reescreve? Utilizando a matriz de identidade, né? Então a gente vai pegar essa história aqui e vai reescrever, né? Deixa eu pegar aqui dessa forma, assim, né? Lambda vezes a identidade B. A matriz de identidade simplesmente é aquela matriz que possui somente valores unitários aqui na diagonal principal e você multiplica isso por lambda. Então agora você eliminou esse problema, né, de ser um escalar aqui usando a matriz de identidade. Na verdade, o que você está dizendo né, você está simplesmente multiplicando o que está no paralelo a I, chapeuzinho, J, chapeuzinho, K, chapeuzinho, pelo escalar lambda, tá bom? Então a gente reorganizou isso, né? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, né? Ficou dessa forma, então, lambda identidade vezes V, e a gente, como a gente tem o vetor V dos dois lados, né? A gente pode reorganizar ainda, jogando ele, fatorando ele aqui, né? Então, A menos lambda identidade vezes Z vai ser igual a zero, né? Bom, isso aí é uma relação muito interessante, tá? Porque o único jeito do produto de uma matriz com um vetor não zero ser zero, né, é a determinante dessa matriz seja igual a zero. Tá bom? Deixa eu colocar determinante de A menos, troquei o pincel aqui sem querer, mas é bom que fica mais forte aí, né? Então, a única forma dessa expressão aqui for verdadeira, né? Tirando a opção onde o autovetor é zero, se o autovetor for zero, isso aqui vai ser zero, mas isso aí não vai fazer diferença nenhuma para a gente quer saber os autovetores não nulos, né? Então, o único jeito dessa expressão aqui ser verdadeira é a determinante dessa matriz ser igual a zero. Por quê? A gente tem que se perguntar por quê agora, né? E para isso nós vamos voltar lá no o que é uma determinante, tá bom? Então, vamos voltar lá na determinante e pensar, por exemplo, na matriz aqui. Ficou mais legal esse pincel, hein? 3, 0, 0, 2, por exemplo, tá bom? O que essa matriz faz aqui com o IJ chapeuzinho, né? Pegar ele, né, e fazer o J chapeuzinho ir lá para o 2, tá bom?
e o I chapeuzinho lá para o 3, né? A gente já viu que a gente está pensando nas matrizes de transformação aqui como as pacotes de coordenadas, né, dos pontos de aterrissagem das setas aí no final, da cabeça da seta do vetor, né? O que está acontecendo aqui? Olha o que a gente tem, né? A gente tinha um quadrado unitário, pensa que isso aqui é um quadrado, tá? Apesar de tá meio zoado aí, ó. Eu não sei fazer coisa reta muito certinho, não é muito difícil. Mas isso aqui seria o quê? Um quadrado de área 1, né? E o que a gente tem aqui no final? É um quadrado de área 2 por 3, né? Então é um quadrado de área 6 no final, certo? O que aconteceria se em vez do quadrado de área 1, né, a gente pensasse aqui, na verdade, em um paralelepípedo, um quadrado unitário que tivesse área 2 por 2, né? Então aqui a área dele era 4. E agora quando a gente jogar essa transformação, o que vai acontecer é que ele vai, né? Como a gente viu, são os fatores que escalam aqui os vetores, né? Então, com perdão aí da escala que vai ficar errado, tudo bem, né? Mas o que vai acontecer com ele é que, deixa eu botar outra cor aqui, vai ficar melhor para a gente ver, é que agora a gente vai ter um quadrado, um paralelepípedo, desculpa, né? Que ele tem um lado 6 e o outro lado 4, né? Porque eu dobrei aqui, desculpa, era para o lado de cá, tá certo, né? 2 vezes 3, 6, então essa área aqui, esse lado ficou com 6, 2 vezes 2, 4, esse lado ficou com 4. Esse outro quadrado, paralelepípedozão aqui agora, qual que é a área dele, né? 24. Então a gente saiu de uma área 4 para uma área 24. O que isso aí está querendo dizer, né? Ele fez essa área aqui multiplicar 6 vezes, escalar 6 vezes, né? Então a gente escalou a área desse quadrado unitário 2 por 2, 6 vezes para ela virou 24, né? 6 vezes 4, 24. E a mesma coisa que acontece com o quadrado unitário 1 por 1 lá, né? Escalou a área desse quadrado 6 vezes, tá bom? Então a determinante pode ser entendida como um fator de escalagem de qualquer área no espaço após uma transformação, né? Assim como cada ponto aqui vai te dar o fator de escalagem de um vetor, né? A determinante é o fator através do qual você escala uma área, né? Em uma transformação qualquer. Se vocês quiserem checar, né? A gente viu aqui que as áreas estão sempre aumentando por um fator de 6, né? A área que era 4 vira 24, a área que era 1 vira 6. Você pode fazer o quadrado unitário do tamanho que você quiser. Você vai ver que no final a área vai ser aumentada 6 vezes, tá bom? E aí você pode checar se isso é realmente a determinante, fazendo a determinante daquela matriz, né? 3, 2, 0, 0, essa matriz que está aqui. O que vai acontecer? 3 vezes 2, 6, né? Menos 0, que é 6. Então a determinante da matriz realmente é 6. Então o significado físico e espacial de uma determinante é que ela é um fator que escala as áreas, né, no espaço em uma transformação qualquer. A mesma coisa em 3D para o volume, tá bom? Vamos pensar aqui, por exemplo, outro caso interessante que a gente pode pensar é um cisalhamento qualquer, tá? Então a gente começa aqui com um quadrado aqui 1 por 1 de novo, tá bom? Novamente aqui é o J chapeuzinho, aqui o I chapeuzinho. E o que a gente vai fazer é simplesmente o I chapeuzinho vai continuar 1, mas o J vai sofrer um shear qualquer aqui, né? Ele vai ter um cisalhamento aqui, dado por esse ângulo. A gente vai ver lá na frente esse ângulo PC aqui, tá? A área entre esses dois vetores, ela vai definir um paralelogramo, tá? E esse paralelogramo, ele vai continuar com a área 1, igual era no começo lá, tá bom? Né? Então, o que acontece, né? Mesmo a gente contorcendo o espaço, né, espremendo o espaço, né, não mantendo os vetores unitários paralelos aos eixos de coordenadas na nossa transformação, mesmo assim a área é preservada entre uma mudança e outra, né? Então o fator de escalagem continua válido, tá bom? Se a gente aumentasse o shear aqui, né, se não tivesse só o shear, esse shear é dado por uma matriz, como é que é essa matriz, né? 1, 0, 1, 1, tá certo? Se a gente calcular a determinante disso aí, né, determinante de 1, 0, 1, 1 aí, a gente vai chegar a seguinte conta, né? 1 vezes 1 menos 1 vezes 0. Isso aqui é 0, você pode arrancar fora. Então, o determinante disso aí é 1. Olha lá, realmente, né? O fator de escalagem aí foi 1, significando que a gente mantém o mesmo tamanho das áreas nessa transformação do tipo cisalhamento, tá bom? Então, vocês podem fazer com qualquer matriz aí, vocês vão ver esse é o significado físico aí da determinante, tá bom? Agora a gente chega na questão interessante. Quando é que a determinante vai ser 0, né?
Onde é que a gente vai ter uma questão da determinante da matriz qualquer ser zero? É um caso aí, o fator de escalagem da área tem que ser igual a zero. Isso fisicamente significa que a gente tinha aqui dois vetores qualquer, e o que vai acontecer, eu vou colocar aqui o sistema de coordenadas antigo, mas vou desenhar o que acontece com esses vetores em uma transformação qualquer. Pode ser entendido aqui que eles estão, por exemplo, abrindo aqui no espaço, né? E deixa eu voltar para o pretinho lá, vou colocar outra cor aqui, né? Num próximo, né? Então o que aconteceu com eles foi isso, né? Esse aqui está simplesmente aumentando. E numa próxima incremento aqui de deformação, né? De transformação do espaço, o que aconteceu foi que esse vetor caiu na mesma linha. O que aconteceu nesse final aqui agora? A gente saiu de um sistema de coordenadas plano e caiu no sistema de coordenadas onde todos os vetores caem em uma linha, né? Então, quando a gente tem um determinante igual a zero, significa que essa matriz ela comprime o espaço, tá bom? Ela faz um plano ser espremido em uma linha só, né? Ou se a gente pensar em 3D, né, o volume ser espremido em um plano, em uma linha ou até em um ponto, tá bom? Significa que a gente está indo uma dimensão para baixo aqui, né? Para baixo, e está espremendo tudo em uma linha só, é uma transformação muito específica. E o que vai acontecer é que os seus vetores, né, eles têm que dar a sorte de cair, de estar nessa linha, porque qualquer outro vetor que não tiver nessa linha, né, originalmente, ele vai ser comprimido aqui até virar zero, tá bom? Né? Então, o que está acontecendo aí é que vocês estão fazendo todo o seu espaço ser colapsado num ponto, né? Seu plano 2D, vamos falar, seu plano ser colapsado num ponto. Se estiver tratando em 3D, né, com volume é a mesma coisa, mas o volume ele pode ser colapsado de diversas formas. Pode ser colapsado num plano, pode ser colapsado numa linha, pode ser colapsado num ponto, tá bom? Mas vamos entrar nisso aí, não, já estou indo muito longe, né? Só para vocês entenderem aí, né, o que acontece quando a gente tem a determinante igual a zero, quer dizer que a sua matriz está fazendo uma transformação linear, onde o que era um plano vira uma linha, tá bom? Todo mundo vai cair na mesma linha, né? Assim como o que acontece lá em 3D, você vai pensar em vetores como campo, tensores como campo de vetores, né? Tá bom? Todos eles colapsando em um ponto, ou em um plano, ou uma linha, dependendo da orientação original deles, tá bom? E a determinante negativa também não tem problema, né? A mesma história lá, né? A gente tem aqui uma transformação qualquer, vou fazer a área aqui agora, vocês já entenderam como é que funciona essa preservação da área, né? Essa escalagem, uma área qualquer aqui. E o que acontece é que, além de você estar escalando essa área na transformação, ela sofre aquele flip também, né? Então, você pode estar escalando ela por 2, por exemplo, ela está dobrando. Além dela estar dobrando, ela está passando lá para o outro lado. Isso aí é o que acontece espacialmente se a gente tem uma determinante negativa, tá bom? Não tem problema nenhum aí, né? Bom, agora vamos voltar lá aos autovalores e autovetores, então, né? O único jeito, então, do produto de uma matriz, deixa eu escrever aquela conta de novo aqui para a gente aqui, determinante A menos igual a zero, né? Porque o único jeito do produto de uma matriz com um vetor não zero ser zero é se a sua determinante for zero, né? Ou seja, agora a gente já sabe, se essa matriz comprime todo o plano em uma única linha, né? Ela vai fazer essa compressão aqui até que todo mundo esteja na mesma linha, tá bom? E aí, né, a gente pode calcular a partir disso aqui, né, expandindo esse polinômio, a gente tira o polinômio característico, né? Característico disso aí, e as suas raízes, né? As raízes vão dar, então, os autovalores, né? Os autovetores, que são os valores de lambda e os valores de V, né? Que tornam essas expressões aí corretas, tá bom? Uma pergunta aqui, a transformação tem que ter autovalores e autovetores? Vou voltar aqui um pouco, limpar, né? Não, na verdade, nem sempre essa expressão aí que a gente colocou, ela vai ter raízes, esse polinômio vai ter raízes verdadeiras, nem sempre, né? Por exemplo, vamos pensar uma rotação em 2D, tá? Então, uma rotação em 2D, tudo começa nessa direção aqui. O que vai acontecer, né, é que todos os vetores vão rodar, né? Todos eles vão estar rodando aqui, né? À medida que você vai transformando. Então,
não existe nenhuma direção aqui, ó, em 2D, né, que vai preservar a mesma direção na rotação, né? Então, nesse caso, uma rotação simples em 2D, ela não tem alto valor e alto vetor. Não existe nenhuma direção aí onde os vetores que estavam nessa direção, nesse span no começo da transformação, vão se manter na mesma span, né? Vamos pensar aqui como é que a gente fala algebricamente aqui, né? A matriz de uma rotação ela é essa matriz aqui, ó, 0, menos 1, 1, 0. Essa matriz de transformação aí representa uma rotação em 2D, tá bom? E se a gente calcular aqui a determinante disso, tentar calcular a determinante disso, né? Nós vamos chegar numa expressão que é essa aqui, ó. Lambda 1, tá certinho? Acho que tá, né? Deixa eu ver aqui. Tá, e aí se a gente calcular isso, né? A mesma coisa que a gente multiplica aqui, menos lá, né? Lambda quadrado, não é isso? Lambda quadrado. Se errado algum sinal aqui. Opa, a canetinha tá. Lambda quadrado, né? Mais 1 ao quadrado, não é isso? Que é menos 1 aqui, né? Menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E essa expressão no final é o quê, né? Lambda ao quadrado mais 1 é igual a 0. E essa expressão aqui, meus amigos, não tem raiz que não seja imaginária, né? O único jeito de você responder isso aí é usando os números imaginários, i e menos i. E aí já é outra história, né? Então não existe raiz natural, real aí desse polinômio, né? Não tem nenhum valor aí para você colocar no lambda. Se você colocar 1, 1 mais 1 vai virar 2, né? Não chega a 0. Se você colocar 0, né? 0 mais 1 é 1 também. Então não tem nada que você possa colocar aí que vai... se você colocar menos 1, né? Menos 1 ao quadrado é 1 também, vai dar 2. Então, isso está te mostrando, né? Essa matriz não tem determinante. Isso quer dizer que... não, desculpa. Essa expressão aqui, né? Você não consegue igualar ela a 0, né? Quer dizer que... o que acontece é que a determinante dessa matriz aí não te permite que você tenha autovalores e autovetores. Né? As duas coisas estão dizendo a mesma coisa no final. Né? Bom, pensando agora numa outra situação aqui, que é a situação do shear de novo, né? Vamos pensar naquela situação do 1, 0, 1, 1, né? Que a gente tinha os vetores assim e eles vão ficar assim no final, né? Um cisalhamento aqui. Se a gente calcular a determinante daquela expressão aqui, né, a gente vai chegar no seguinte ponto. Né, e expandindo isso aqui, a gente chega a 1 menos lambda ao quadrado, menos 1 vezes 0. Né, isso aqui tem que ter igual a 0, isso aqui a gente pode tirar fora, que vale 0. Né, então equivale a dizer que é 1 menos lambda ao quadrado 0. Isso aí, essa expressão aqui, ela só tem uma raiz, né? A única raiz que ela tem é 1. Então, um único alto vetor e alto valor, né? O único alto valor aí que a gente vai encontrar para essa transformação é esse, né? E o alto vetor dele, se vocês quiserem calcular, ele está paralelo a essa direção I aqui, né? É exatamente isso que a gente viu. Essa matriz aqui, ela representa uma transformação que ela mantém a mesma área, né? Ela não escala a área, então o alto valor só pode ser 1, né? E a única direção que se mantém na mesma direção, os vetores que estão ali, é essa direção paralela a I chapeuzinho. Então, eu estou fazendo isso tudo para mostrar para vocês o que acontece, né? Uma matriz de transformação ela pode ter 2 autovalores, autovetores, né? Pode ter 3 autovalores e autovetores, ela pode ter um autovalor, autovetor, como é esse caso aqui, né? Isso quer dizer, então, só tem uma direção que mantém os vetores naquela mesma direção após a transformação, ou ela pode ter 0, né? Se for esse o caso, você não tem nenhum autovalor e nenhum autovetor, não existe nenhuma direção naquela transformação que se preserva depois da transformação, tá bom? Só me lembrei de uma coisa interessante, né? Na rotação 2D, não existe autovalor, autovetor, né? Mas se a gente pensar numa rotação 2D em 3D, a gente colocar aqui agora um outro eixo, né? E a gente está pensando que as coisas que estão rodando são só as coisas que estão neste plano, né? O que acontece é que a gente vai ter uma direção de alto vetor e alto valor, né? Que é essa direção aqui, né? Então essa direção aqui no plano, né? O plano rodando aqui, a gente vai ter uma direção que é exatamente a direção do eixo de rotação, né? Do eixo da rotação, né?
Então, é muito útil você pensar em uma rotação 3D, né, com uma rotação em torno de um eixo qualquer, que vai ser o único autovetor dessa matriz de transformação em 3D. Né? E nesse caso, o alto valor tem que ser 1, né? Porque não tem ninguém aqui aumentando, diminuindo, nada disso. Então, tem que ser 1 para manter o mesmo comprimento, tá bom? De todos eles. Né? Na rotação, ninguém estira, ninguém comprime, nada. Então, tem que ser 1 de qualquer jeito. Tá bom? Esse pequeno exemplo aí da rotação 3D, né, eu espero que ajude a demonstrar uma coisa muito importante também, né, que a gente falou um pouco disso, né, você tem um sistema de coordenadas qualquer aqui, eu estou tentando falar só da álgebra pura, mas agora eu vou entrar um pouco lá na tensão que a gente estava falando, né, e aí a gente tem uma tensão em um ponto qualquer que ela é representada, vamos mudar de cor aqui, por sigma 1, sigma 2, sigma 3, que fazem ângulos qualquer aí com esse sistema de coordenadas x, y, z, né? Se quiser pôr o y aqui, o z lá, não tem problema também. E aí o que acontece, né? Que fica muito complicado a gente virar e falar, eu quero as tensões resultantes em um plano qualquer que faz um ângulo qualquer com sigma 1, sigma 2, sigma 3, né? A tensão normal e a tensão cisalhante resultando nesse plano. Fica muito complicado dentro desse sistema de coordenadas, né? Porque você vai ter que trabalhar com todos os fatores aqui, né? Sigma xx, sigma xy, sigma xz, sigma yx, sigma yy, sigma yz, né? Todos eles aqui você vai ter que computar para você poder falar qual que vai ser a resultante aqui, né, normal ou cisalhante. O que você faz nesse caso, né, para simplificar muito a sua vida, é você rodar o seu sistema de coordenadas, né, rodar o seu sistema de coordenadas até que você chegue em um novo sistema de coordenadas que ele é paralelo a sigma 1, sigma 2, sigma 3. Então a gente começa a trabalhar em outro sistema de coordenadas, né? A gente roda a nossa matriz aqui até a gente chegar num sistema que desculpa qualquer aqui, x', y', z', né? E isso vai simplificar muito na hora da gente trabalhar com a nossa matriz e falar qual que é as tensões resultantes. É um plano qualquer, né? Que agora ele vai estar com uma relação muito mais simples de entender com o sistema de coordenadas da matriz. Então, é uma coisa muito útil você encontrar o sistema de coordenadas em relação ao sistema de coordenadas inicial que seja paralelo aos seus valores principais, aos seus autovalores e autovetores, tá bom? Aos seus autovetores, na verdade, estamos falando de linhas aqui. É só para vocês entenderem aí que tem importância disso aí, né? Da gente rotacionar nosso sistema de coordenadas vai facilitar muito essas contas aqui, né? Porque quando você faz isso, você está diagonalizando, né, a sua matriz aqui e as tensões principais só vão existir nessas direções e as outras vão ser todas zero nesse novo sistema de coordenadas. Vai facilitar muito as suas contas aí para encontrar tensão normal e cisalhante em um plano qualquer que faça um ângulo qualquer aí com qualquer uma dessas tensões. Bom, falando isso tudo aí, né, para a gente voltar agora à questão inicial, então. A questão inicial era o que são vetores, né? E a gente pensou nesses vetores em termos de coordenadas de aterrissagem durante uma transformação, mas não uma transformação qualquer, tá bom? Estamos falando de transformação linear. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma transformação que mantém a linearidade. Não adiantou nada, né? Porque eu estou falando a mesma coisa, né? Mas vamos pensar no sistema de coordenadas infinito aqui, né? Uma grade infinita para todo lado, né? E vamos pensar numa transformação que a gente pega isso e, por exemplo, a gente faz um shear, como a gente viu, né? Faz um cisalhamento aqui qualquer, tá bom? E vamos pensar num outro tipo de transformação, onde a gente pega essa grade infinita de coordenadas, que significa o nosso espaço aí, né? E faz uma coisa assim com ela, né? Olha só. Distorceu ela toda. Acontece, tem uma diferença grande aí entre uma transformação e outra, né? Vamos pensar aqui, né? Essa transformação aqui, ela tem duas características importantes aí, né? A primeira é que linhas que eram originalmente paralelas continuam paralelas, tá? Então, paralelas continuam
paralelas depois da transformação. E a outra é que essas linhas aqui elas vão ficar com espaçamento, né? O espaçamento é igual ao espaçamento original, tá bom? Então tem essas duas coisas aí, são importantes, porque nesse tipo de deformação aqui, ó, de transformação, né? Nenhuma das duas vai ser mantida, né? As linhas que eram paralelas vão ficar completamente loucas, e as linhas que se tinham espaço de uma para outra vão ficar completamente malucas aí depois também, né? Então, na álgebra linear inteira, tá bom? Tudo que a gente viu na álgebra linear se aplica a esse tipo de transformação, né? A transformação linear, tá bom? E não a esses tipos malucos de transformação do espaço aqui, né? Qualquer outro tipo desses, né? Então, tinha um pequeno problema aqui, mas eu voltou. Pode parecer bobeira, né? Mas, por exemplo, quando a gente estuda deformação, né? A gente só vai conseguir quantificar deformações que acontecem esse tipo de coisa, né? A gente não vai conseguir quantificar deformações que acontecem esse tipo de coisa aqui, né? O que a gente chama de deformação homogênea e deformação heterogênea, tá bom? Muitas vezes a gente vai ter áreas na geologia que são deformadas heterogeneamente, tá bom? A gente vai ter que procurar dentro dessas áreas, né, por pequenos locais ali dentro, né, pequenos, deixa eu colocar uma cor diferente aqui para destacar, pequenas sub-áreas ali onde a linearidade foi preservada, né? Só nesses locais que a gente vai conseguir fazer a análise da deformação, né? Onde está tudo bagunçado, a gente não vai conseguir fazer. E provavelmente tentar identificar aí tensões, esses elipsóides de tensão, deformação em rochas que têm dobras desarmônicas, né? Cada dobra vira para um lado. Como, por exemplo, os migmatitos lá, que estão numa temperatura e pressão muito alta, né? As dobras vão estar completamente malucas, assim, para todo lado, que você está fluindo para todo lado. É muito difícil tentar conseguir achar um sentido, né, de direção, de como que estão os elipsóides, etc., numa situação desse tipo, né? Muito mais difícil do que, por exemplo, rochas do tipo filito, etc., dobradas numa profundidade muito mais baixa, né? Que elas vão estar todas, por exemplo, vergendo para o mesmo lado. E aí você vai ter uma coerência, né? Essas dobras vão ser harmônicas, né? As rochas que... as coisas que estavam paralelas no começo da deformação continuaram paralelas no final, ao contrário desse tipo de deformação que vai zoar para todo lado aqui, né? Então, tudo que a gente viu até agora em álgebra linear, né, o que é a álgebra linear é o conjunto de regras que se aplica nesse tipo de situação, onde a gente preserva, né, e eu vou escrever essa palavra aqui, que ela é muito importante, transformações que preservam a linearidade, tá bom? Né? E o que é linearidade? Coisas que eram paralelas continuam paralelas, né? E o espaçamento, né? O espaçamento entre essas retas, né? Continua proporcional, tá bom? Então a gente não tem mudanças muito zoadas nisso aí, não. Mas essas duas propriedades que a gente está falando aqui de paralelismo e de espaçamento, na verdade, elas são só uma ilustração de dois princípios mais fundos aí, que são os princípios, né, que pode ser descrito como aditividade e escalaridade. O que quer dizer isso, tá? Vou apagar aqui, então, vou colocar aqui de novo linearidade, que é importante, né? Uma forma de ver a linearidade, então, geometricamente, é que linhas paralelas continuam paralelas, né? E esse espaço aqui é proporcional, né? Espaçamento proporcional. Mas outra forma de ver, né, é através dos princípios da aditividade. Eu posso estar usando os termos errados aqui, né? Traduzo muitas coisas do inglês, eu não sou matemático, os matemáticos vão me desculpar aí. Depois tem que procurar no Google qual é o termo que é usado em português, mas em inglês é additivity mesmo, né? Additivity, né? Significa dizer isso aqui, ó. Calma, não se desesperem, nós vamos explicar direitinho o que são essas coisas aqui, tá? O que isso aqui quer dizer? Se você soma dois vetores e aplica uma transformação, a matriz transformação L aqui, a soma do vetor W e o vetor V, é a mesma coisa que você aplicar a transformação L no vetor V e no vetor W e depois somar os dois, tá bom?
Parece obscuro, mas isso é uma consequência direta aí da linearidade, de retas paralelas se manterem paralelas e o espaçamento se manter proporcional entre elas, tá bom? E a outra consequência importante é a consequência da escalaridade, tá? O do scaling. Estou tendo um pouco de problema com a caneta aqui, está desligando, perdendo o USB, mas tudo bem. A escalaridade, ou scaling, né, é isso aqui, ó. Então, estamos usando um escalar qualquer aqui, né? E o que quer dizer isso, né? Você aplicar um escalar, né? Escalar um vetor e depois aplicar uma transformação de uma matriz nele, né? É a mesma coisa que você escalar esse vetor já transformado pela matriz. São essas duas propriedades aí que fazem isso aqui ser verdadeiro matematicamente, tá bom? E por que isso é importante para a gente, né? Como a gente disse aqui, então, a álgebra linear ela só se aplica a coisas que respeitam esses princípios, aditividade e escalaridade, tá bom? Isso aqui se traduz em linearidade, né? Que as coisas paralelas vão ficar paralelas e espaçadas vão ficar espaçadas. E aí a gente vai voltar naquela questão lá do que são vetores, né? Quando você volta lá deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Isso, voltou aqui no físico matemático e a Nazaré Tedesco aqui no meio, né? Então, de um lado, o físico, estudante de física, ia dizer que vetores são retas, né? E do outro lado, o nosso amigo aqui do computador ia dizer que não, são listas de números, etc. A Nazaré Tedesco já ia virar assim, olha, pode ser as duas coisas, desde que essas duas coisas aqui respeitem os princípios da linearidade, tá bom? Quer dizer, respeitem a aditividade, né? E respeitem a escalaridade. Né? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que vetores não é uma coisa só. É como se fosse um tipo de coisa. A gente tem uma propriedade de vetoridade, uma propriedade vetorial, é como se fosse um predicado, né? Uma coisa ser um vetor. Né? E a álgebra linear ela é simplesmente formado pelo conjunto de regras que se aplicam a objetos, entidades, entes, que respeitam a linearidade, tá bom? Em transformações que, claro, né, preservem a linearidade, né? E isso só funciona para setas e listas de números? Não, e aí que tá a coisa, né? Existem várias outras coisas que respeitam a linearidade, né? Uma delas vocês estão muito familiarizados, eu acho, né? Vamos dar uma limpada nesse sistema aqui, que são, por exemplo, as funções que vocês viram lá na sua matemática básica. Então, eu vou colocar aqui um sistema de coordenadas qualquer, quero desenhar cada função aqui com uma corzinha diferente. Vamos imaginar que a gente tem uma função aqui, f de x, que ela faz isso. Eu queria passar na origem ali, mas não deu, não tem problema, né? Tá bom? E a gente tem uma função, vou fazer com outra cor aqui, um vermelhinho, uma função g de x qualquer que faz isso aqui, ó, a curva dela, tá bom? E aí a gente pensa assim, como é que esse negócio aí pode respeitar a aditividade? Bom, a gente tem, né, uma ideia aí, nem que seja empírica, uma ideia do que é a gente pegar uma função e somar com a outra, né? Se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar que esse ponto aqui seja o menos 4, tá bom? Então, o que é f mais g em menos 4? É simplesmente a soma do resultado do que é a função f quando x é igual a menos 4, mais o que é a função g quando x é igual a menos 4. Né? E isso vai estar aqui para a gente, né? F menos 4 é aqui, e o g menos 4 é aqui. Né? E aí a gente vai somar essas duas coisas, né? E a gente vai chegar numa função final qualquer, que eu vou tentar desenhar de outra cor aqui, vamos ver se vai ficar legal, que ela vai ser a soma dos pontos aqui, né, para cada x, né, para cada x. E aí a gente vai ter uma função resultante, que ela pode ter uma forma qualquer aqui, eu vou fazer aqui meio chutado, tá bom? Essa é a função f mais g de x. Né? Então a gente nem viu aqui, mas a gente tratou a função com uma operação que a gente deu certo para vetores, dá certo para funções também, que é a aditividade. Né? A aditividade mais ou menos simples aqui para função. Escalaridade, né, se a gente pensar, vou limpar aqui de novo, não é nada difícil, né? A gente tem uma função f de x qualquer,
E a escalabilidade seria simplesmente pegar cada valor dela de x, e vamos dizer que a gente quer escalar por 2, né? A gente duplicaria esse valor, duplicaria aqui, no caso do negativo, né? Duplicaria para baixo, sem problema nenhum, né? E aí, simplesmente, no final, a gente vai ter a nossa função escalada aqui. Vou desenhar ela em vermelhinho para ficar mais legal. Ela vai simplesmente dobrar aqui, no caso de escalar por 2. Então, escalaridade, tudo bem, a gente viu que a função também responde de forma mais ou menos legal, né? Mas e transformação linear, propriamente dita, né? O que é você fazer uma transformação linear de uma função qualquer, né? É mais difícil um pouco de pensar o que significa isso aí, mas, novamente, eu vou dizer que vocês estão acostumados com isso aí. Alguns estão acostumados até demais, infelizmente, né? Por exemplo, né? Vamos pensar uma função complicada qualquer aqui, ó, né? E todos vocês já transformaram linearmente alguma função quando vocês estavam no cálculo lá e aplicaram a nossa amiga derivada. Derivada é simplesmente você encontrar, para ser tangente isso aqui, desculpa, né? Uma função que é tangente a essa função, né? Em diversos pontos. Ficou horrível aqui o meu desenho, mas acho que deu para entender, né? A derivada transforma a função azul na função vermelha em cada ponto, né? Então, a derivada nada mais é do que uma transformação linear, se você entender a função como um vetor, tá bom? Então, vocês veem que realmente as funções, elas apresentam características vetoriais, elas são outro tipo de ente, de objeto, de entidade, que respeita as regras da álgebra linear, tá bom? Então, para o matemático, né, você perguntar o que é um vetor para um matemático, pelo menos um matemático bom, né, eu não sou nem matemático nem bom, mas eu tento imaginar dessa forma. Vou usar um exemplo que eu vi num vídeo aqui, né, que é a mesma coisa que você perguntar, por exemplo, o que é o número 3. Vocês conseguem me falar o que é o número 3? O que significa isso, né? Dá para você fazer como fizemos com o vetor. O vetor é uma seta, dá para você falar 3 é uma seta? 3 é um número de ovelhas? 3 é 3 dedos da mão? Não, se você fizer esse exercício na sua cabeça, você vai ver que você não consegue definir o que é 3. 3, na verdade, é simplesmente uma abstração matemática para todos os trios de coisas do mundo, tá bom? Né? Por exemplo, 3 dedos da mão, né? É um trio, 3 cachorrinhos, sei lá, né? É outro trio. Então, o que você está fazendo são simplesmente abstrações para todos os trios de coisas do mundo, né? 3, o número 3 é uma abstração utilizada para todos os trios de coisas do mundo. Assim como o conceito vetor, né, é uma abstração que é usada para todas as coisas que apresentam propriedades vetoriais no mundo, né? Todas as coisas que respeitam o princípio da aditividade, o princípio da escalaridade e, em termos mais gerais, o princípio da linearidade, né? Que preserva a linearidade, né? Então, ao invés de definir o que são vetores, né, o matemático ele vai definir o conjunto de regras que qualquer coisa deve obedecer para que responda como um vetor e uma transformação linear qualquer, tá? Deixa eu fazer aqui. Tendo muito problema do USB perdendo contato, tá? Vamos ver se a gente consegue voltar aqui. Acho que voltou agora, né? Então, para terminar, nós vamos terminar da seguinte maneira, então, né? Eu peguei aqui, ó, essas aqui são os 8 axiomas, tá? Deixa eu escrever essa palavra aqui, axiomas, né? Que os vetores respeitam aí para adição e escalagem, né? Eu peguei isso aí de um canal muito bom que chama Three Blue One Brown, tá? A maioria dos exemplos, as coisas desse vídeo, eu peguei de várias aulas que estão nesse canal. É um canal muito bom de matemática, né, que explica essas coisas aí. Muitos desses insights aí eu ganhei nesse canal, tá bom? Se vocês tiverem tempo, etc., eu sugiro muito ir atrás. Vou até deixar o link aí. E, na verdade, existe um conjunto de regras. Às vezes colocam 8, às vezes colocam 10, que uma coisa deve respeitar para ser considerado um vetor, né? Para ter propriedade vetorial, para poder ser... para as regras da álgebra linear serem aplicadas a essa coisa qualquer, ela tem que respeitar esse conjunto de regras, que eu não vou detalhá-las aqui, claro, né? Não é um curso completo de álgebra linear, nem nada disso, mas para você checar, é como se fosse um checklist, né? Se você tem algum objeto, algum ente que você quer checar se ele
responderia às regras da álgebra linear, você pode ver se ele responde a esses 8 axiomas aí. Se ele não sair dessas regras, né, esse ente vai poder ser tratado como um vetor e vamos poder utilizar aí as nossas ferramentas da álgebra linear para poder tratar com ele. Então, o matemático faz muito mais isso, né? Ele define quais são as regras para que qualquer coisa possa ser tratada dentro de um sistema, no caso, o sistema da álgebra linear, né? A gente pode perguntar, esse sistema da álgebra linear é perfeito? Ele consegue resolver todos os problemas aí aritméticos, etc., no mundo? E aí eu vou colocar a foto desse carinha aqui para vocês, né? Algumas pessoas já devem saber quem que é. Esse cara aqui chama Gödel, né? Foi um matemático aí muito famoso, principalmente por causa de uma coisa que ele descobriu, né? Que se chama Teorema da Incompletude. Tá? E o que quer dizer esse teorema? Vou falar em termos assim, mas de acordo com o que está no artigo dele, ele fala que para qualquer sistema axiomático, o que é sistema axiomático? Sistema de regras, né? Como está aí do lado, né? Um sistema axiomático recursivo autoconsistente, não precisa preocupar com o que são essas coisas agora, não, mas quem quiser correr atrás para aprender, eu aconselho muito, tá? Mas para qualquer sistema axiomático recursivo autoconsistente capaz de descrever a aritmética dos números naturais, existem proposições naturais que não podem ser provadas a partir desses axiomas. O que ele está dizendo é que não existe sistema matemático completo, perfeito. Não existe nenhum sistema matemático que você consiga explicar todas as verdades matemáticas, você consiga provar todas as verdades matemáticas a partir dos axiomas desse sistema. Sempre tem alguma verdade matemática que não vai ser verdade a partir desse sistema. E isso causa uma quebra do sistema, vamos dizer assim, né? As consequências disso aí, gente, são assim, enormes, são vastas para tudo que veio depois aí na nossa ciência e no século XX, etc., né? Então, por isso, eu aconselho assim, quem tiver tempo, coragem, né, que tiver afim, corre atrás de ler um pouco do Gödel aí, dessas coisas, né? Tem muitos textos voltados para o público, né, não só os matemáticos mais pesados, né, para entender como é que isso aí pode te dar uma visão de mundo muito mais interessante, né, de como que as coisas funcionam, mais completa na natureza, né? E aí, vamos fazer uma comparação aqui, que é a comparação da vitrola, né? Você pensa que um sistema axiomático é uma vitrola. O que isso quer dizer, né? É um sistema que foi construído, né? Ele, a partir de certa regra, certas coisas ali dentro, ele consegue pegar um input, né? Alguma coisa que você enfia ali dentro, e você vai pôr a agulhinha ali do seu sistema em cima desse input, que o input, no caso, é um disco de vinil, né? E as características desse disco de vinil são tais que a máquina consegue, passando a agulha ali naquelas ranhuras, transformar isso em som, né? Então, tem diversas coisas aí no mundo que não vão entrar nessa máquina, né? Não vão conseguir funcionar nessa máquina. Mas, para muitas coisas, né, muitos discos de vinil aí, essa máquina vai conseguir traduzir o que está ali naquele input como som e te dar um output. Mesma coisa, né? A álgebra linear é um sistema axiomático que vai conseguir funcionar para todas as coisas que são vetores, tá bom? Que para todas as coisas que respondem às características vetoriais, como a gente viu aí, de preservar a linearidade, né? Nas transformações. E os discos de vinil é como se fosse isso, né? Qualquer coisa que é um vetor aí, tipo, não importa se é um disco dos Beatles, se é um disco do Molejão, se é um disco do Michael Jackson, o que você quiser, você vai colocar ele aí na vitrola e a vitrola vai conseguir ler. Assim como o sistema da álgebra linear, para o sistema não vai importar se o seu vetor é uma função, na verdade, se o seu vetor é uma seta, se o seu vetor é uma lista de compras, de números, etc. Ele vai conseguir ler isso, é como se fosse discos de músicas diferentes. Só que o Gödel, né, ele conseguiu provar aí matematicamente, de uma forma bem pesada até, né, que não vem tratar o caso aqui pra gente, que nenhuma vitrola é perfeita. Sempre vai existir algum disco que quando você toca ele na vitrola, você pode pensar, por exemplo, que existe um padrão ali nos sulcos daquele disco que vai fazer a vitrola se autodestruir, vamos dizer assim, né? A própria vibração ali faz alguma peça dentro da vitrola se destruir, né? Então eu coloquei nossos amigos aqui, os violos da Rocha, né? Nada contra, aí, muito bacana aí o disco deles, mas é um disco tão bom, ele é um disco tão barril aí, tão arrochado,
que na hora que você coloca ele nessa vitrola, a vibração ali faz a vitrola quebrar, tá bom? O sistema vai embora, né? Podia ter feito de vermelhinho aqui, tô aprendendo ainda a mexer, né? Mas o sistema vai embora quando a gente enfia esse disco aqui dentro. Então ele é o disco, né? Ele é uma verdade, tá bom? Ele existe capaz de quebrar esse sistema. É isso que o Buda mostrou, né? Que não existe sistema axiomático, né? Perfeito. Sempre vai ter alguma verdade que a gente enfiar aqui dentro que vai quebrar esse sistema, tá bom? Mas o sistema funciona muito bem para várias outras coisas. Então tudo depende da gente saber o que a gente está enfiando ali dentro, né? Mesmo que a gente sabe que a vitrola toca esses discos e a gente sabe que tudo que a gente enfiar aqui dentro que tiver propriedade de vetor, né, como funções, como as setinhas lá físicas, né, etc., desde que ele respeite essas propriedades, ele vai funcionar bem dentro desse sistema. Tá bom, gente? Eu espero que essa aula aí tenha ajudado, né, a vocês aí, tenha desenvolvido visões diferentes, visões valiosas aí, para a gente poder aplicar essas coisas na álgebra linear, aí, do nosso estudo da geologia, principalmente, e ver o mundo de forma diferente, né? Tentar entender por que a gente está fazendo essas coisas, por que está fazendo aquela conta determinante de A menos lambda da identidade tem que ser igual a zero e simplesmente aplicar essa fórmula toda vez? Não, vamos entender, né? Tem que ser igual a zero porque a única forma de um vetor não nulo vezes uma matriz dar zero é se essa determinante for zero, porque ela pega esse vetor e comprime o espaço ao redor dele até que ele fique num ponto igual a zero, né? A gente viu lá que determinante igual a zero significa que você está escalando o seu plano até que ele vire uma linha, né? Você está fazendo as coisas comprimirem no espaço, né? Eu espero que isso tenha ajudado. Não sou matemático, primeira vez que eu estou tentando dar aula por essa plataforma do Autodesk, aqui tentando aprender usando a mesa digitalizadora, então cometi vários erros aqui. Mas é assim, a gente vai aprendendo juntos, né? E eu espero aí, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, correções, né? Podem passar coisas erradas aí no meio. Vocês mandem e-mail, comentem aí, vamos crescer junto aí, tentar compreender mais do mundo ao nosso redor e como que a gente sistematizou, tenta sistematizar as coisas para compreender esse mundo, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e bons estudos aí.